começar. Um teste psicológico feito na Universidade de Urbino provou que coisas assustadoras podem acontecer quando duas pessoas decidem se conectar através do olhar durante 10 minutos. E nós faremos o test drive para conferir quais serão os resultados encontrados quando esse mesmo experimento psicológico for feito aqui no nosso estúdio. Experimento prático. 8 voluntários, separados previamente em 4 pares, deverão individualmente cada par se sentarem posicionados a 1 metro de distância um do outro em um ambiente pouco iluminado. As únicas instruções que deverão receber serão: eles deverão olhar uns nos olhos dos outros, se concentrando ao máximo. Esse processo durará 10 minutos. Se trata de um exercício de meditação para evitar que os efeitos analisados sejam resultados de alguma expectativa. Após realizado esse processo, cada par ou cada participante, individualmente, deverá dar o seu depoimento sobre o experimento. Resultado esperado. Nós não sabemos o que acontecerá em nossos estudos, mas na experiência italiana, os resultados que foram apurados pelo psicólogo italiano Giovanni Caputo, da Universidade de Urbino, na aplicação desse mesmo experimento, com a amostragem de 40 pessoas, formando dessa forma 20 pares, foram: 90% dos participantes afirmaram ter visto o rosto do parceiro ficar deformado. 75% disseram ver um monstro. 50% afirmou ter visto aspectos de si mesmos no rosto da outra pessoa. Por fim, a grande graça e curiosidade da experiência é o fato de ocorrer uma dissociação, que é a perda de conexão normal com a realidade. Essa condição resulta em uma experiência perceptiva estranha, onde é possível ver imagens desfiguradas, cores e formatos diferentes. É só olhar no olho. É dentro do olho. Olá, eu sou o PH, tenho 30 anos, sou redator aqui da equipe da Fatos Desconhecidos. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 25 anos, sou jornalista na Fatos Desconhecidos. Concentrados. Contando. Logo no começo pareceu que teve uma estranheza, porque a gente começou a ter uma reação de risada, mas eu acho que tranquilizou legal. E eu senti, a princípio, eu estava tentando buscar alguma coisa. O que eu estava olhando? Por que eu estava olhando para os olhos dela? O que eu estava procurando? O que ia acontecer? Sim, eu notei a pupila dele aumentando e diminuindo, né? Eu fiquei imaginando se isso estava acontecendo também com a minha. Enquanto eu via a pupila dele aumentando e diminuindo, aumentava a minha sensação de que eu observava não uma alma, um espírito de uma pessoa. Era como se fosse uma máquina, como se fosse um robô em si, devido à grande capacidade da visão, do olho, né? Ok, terminou. E com o tempo, o foco no olho mesmo é um pouco similar à reação agora, assim, de olhar para uma câmera, que parece que o olho dela transformava, assim, no obturador de uma câmera, ou numa bolinha de gude, numa coisa um pouco além do olho normal. Eu acho que de tanto você ficar encarando aquilo ali, parece que ia ficando muito estranho. Não achei muito longo. Eu fiquei tão focada em conseguir me concentrar nos olhos dele que não demorou muito. Eu não fiquei desconfortável também, o que é engraçado, porque eu sou uma pessoa tímida, mas não fiquei desconfortável, passou tranquilamente o tempo. No geral, eu acho que é um mix, porque assim, ao mesmo tempo que parece que você está se conectando com uma pessoa, porque você está olhando muito diretamente no olho dela, parece que você está se conectando, mas você não está ouvindo uma resposta, uma reação, né? Então você fica, o que está acontecendo? Você quer ver além do que você já conhece ou não conhece. Você quer ver o que aquilo pode te trazer
dos olhos nos olhos, apenas a mecânica do movimento. Então foi isso que eu procurei. Nosso cérebro, né, ele tem duas metadinhas aqui, não é à toa. A gente tem uma metade que ela é um pouquinho mais emocional e temos uma metade que é mais racional. Num momento no experimento desse, até isso envolve, porque pintou o vazio, né? Se eu sou uma pessoa mais emocional, a tendência é que as minhas projeções sejam mais emocionais. Se eu sou uma pessoa mais cognitiva, a tendência é que eu fique muito na descrição. Então, eu tô vendo a pupila abrindo, fechando, eu fico bem concentrada nas sensações, né? Nas percepções bem finas do que está acontecendo com o outro, sem muito conteúdo emocional. Um é melhor que o outro? Não. São formas diferentes de estar diante de um fenômeno. Meu nome é Vitor Hugo, eu tenho 23 anos e eu sou redator no site Fatos Conhecidos. Bom, meu nome é Thiago, eu tenho 24 anos e eu sou social media na Fatos Conhecidos. Contando tempo. Então, foi um pouco constrangedor. Nos primeiros minutos, eu não consegui manter a atenção total, né? E depois que nos minutos que eu consegui focar bem no olhar, eu comecei a perceber os traços, né? Tipo, do olho, ficaram mais intensos. Aí deu uma sensação que ficou mais sombrio. No começo eu fiquei um pouco constrangido, mas aí depois dos 3 primeiros minutos eu comecei a focar em um lado do rosto do Vitor e fiquei apenas focando no olho direito dele. Depois disso eu comecei a controlar minha respiração e meu cérebro começou a ignorar toda a parte do rosto dele em volta e eu comecei a ter algumas visões, algumas imagens esquisitas no rumo da boca dele e da orelha dele do outro lado. Bom, as deformações que vão acontecendo no rosto, nós vimos inicialmente que tem muito a ver com essa questão, que o estímulo começa a ser repetido demais e o cérebro se cansa. Então, ele começa a fazer uma desconexão com isso, tipo assim, não está sendo necessária, essa informação você já tem. Eu penso que ele também devia estar tão constrangido quanto eu. Só que eu não sei se ele viu alguma coisa diferente, se ele teve a mesma percepção que eu, mas eu acredito que ele estava bem constrangido. Durante esse tempo que eu comecei a perceber uma deformação no rosto dele, eu mesmo, na hora, eu achava que talvez seria uma ilusão minha, mas aí depois eu voltava a fixar nele e retornava a imagem de novo. E era uma sensação estranha, não sei se era muito boa ou era muito ruim, era neutra. Por ser 10 minutos, eu já achei que era um tempo grande, só que quando eu fiquei lá, parecia que o tempo nunca ia acabar. Até que finalmente acabou. Consegui enxergar, talvez, a mais confiança nele, que eu vi que ele é uma pessoa, pode ser uma pessoa... Porque a gente tem muito momento, assim, de descontração, alguma coisa. Porque na agência a gente sempre brinca, na faculdade a gente sempre brinca, e aí eu olhando pra ele, eu acho que a gente nunca teve esse momento de ficar um olhando pro outro, ficar tão sério. Então eu percebi que foi bem diferente e tive uma percepção boa dele. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que já tem muito contato físico ou contato rotineiro, são amigos, né? E você coloca para olhar, não necessariamente essas pessoas vão se sentir à vontade. Por quê?
Porque na rotina, no dia a dia, a nossa relação não é uma relação que requer essa intimidade de olhar. Júlia Marreto, 25 anos, produtora de pauta do site Fatos Desconhecidos. Olá, eu sou Ana Monteiro, tenho 22 anos e sou redatora da Fatos Nerd. Atenção. Começando. Então, no começo foi um pouquinho desagradável, porque eu sou uma novata na empresa e a Júlia é uma das pessoas que eu menos tive contato. Assim, geralmente o pessoal tá sempre brincando, comentando as matérias na redação. E eu vejo a Júlia como uma pessoa muito séria, muito focada, e eu raramente vejo ela conversando. Foi uma experiência diferente e bem interessante, assim. Eu imaginava que seria uma coisa mais tranquila e, ao mesmo tempo, mais pesada. Só que foi diferente do que eu imaginava. Você, olhando diretamente nos olhos de uma pessoa, você se sente inicialmente constrangido. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouco constrangida e um pouco envergonhada. Mas depois você vai se acostumando. É o que eu falei, você se acostuma com a feição da pessoa e aquela feição se torna amigável, familiar. Isso dá uma sensação de conforto. A questão de você ter que olhar fixamente para alguém que você não tem intimidade também me deixa um pouco desconfortável, porque eu tenho 3 cicatrizes no rosto por conta de um acidente que eu sofri quando era criança. Então, assim, nos primeiros momentos, quando eu percebi, tipo assim, não, ela vai olhar pra mim e ela vai me analisar, a minha primeira reação foi colocar a mão aqui pra esconder. Mas aí, com o tempo, você vai deixando de ter essas neuras e tal, você vai acostumando com a presença da pessoa e esquecendo tudo que tá ao redor. E aí acontece um negócio muito esquisito, que parece que a pessoa ela vai destoando de todo o ambiente, sabe? Parece que o negócio vai ficando meio desfocado e você enxerga só ela e é bem bizarro, sabe? A feição da pessoa muda com o passar do tempo. Você tá acostumado a olhar para as pessoas no dia a dia e não reconhecer feições, não ver detalhes. Passando 10 minutos encarando uma pessoa, por mais que você tente olhar dentro dos olhos dela, é muito difícil ficar só olhando nos olhos. Então você acaba percebendo um risquinho na testa, uma falha na sobrancelha, ou o desenho do nariz, que é diferente daquele que você está acostumado a olhar todos os dias no espelho. É bem interessante, assim. Nossa, você vai olhando pra pessoa e aí você vai começando a enxergar as coisas meio esquisitas e você vai ficando agoniado, tipo assim, pelo amor de Deus, esse negócio não vai acabar nunca. Acredito que quando a gente olha direto nos olhos de uma pessoa, a gente acaba invadindo a privacidade. E isso faz com que a gente se sinta mais próximo de uma certa forma. Eu não sei como ela se sentiu, mas eu me senti assim. Eu me senti mais próximo de um ser humano e não só de uma pessoa. Os olhos, eles trazem a verdade da pessoa, eles trazem a tristeza, eles trazem a alegria, eles trazem os medos, né? Eles trazem toda a segurança também, eles trazem a alegria. Então é a partir do olhar que eu tenho um reconhecimento mais próximo do outro. Ok. Eu vou preparar aqui. Meu nome é Gustavo Camargo, tenho 18 anos, trabalho na Fatos Conhecidos como redator. Eu sou a Letícia, eu tenho 20 anos e eu sou redatora aqui da Fatos. Quando começou a experiência e eu sentei na cadeira, eu notei que quando eu olhei nos olhos da Letícia,
as coisas, pelo fato de você estar focando no olho da pessoa, as coisas vão mudando. O rosto dela começou a mexer, a se dilatar, começou a mudar. No começo eu senti que eu tava conhecendo alguém. E depois foi como se essa pessoa estivesse me observando mais do que deveria e eu precisava observar essa pessoa também. E eu comecei a ficar cansada de observar essa pessoa, então começou a ser invasivo. E aí, mais pro final, eu comecei a achar que eu só queria que acabasse. Nosso cérebro, ele tem uma capacidade de adaptação neural. Como assim? Se eu fico muito tempo olhando para um estímulo, o que o meu cérebro entende? Eu não posso perder tempo de ficar o tempo todo encaminhando pelas minhas vias aferentes uma informação que já existe lá. É perca de tempo. A minha atenção ela vai se deslocar daquele objeto e eu começo a colocar outras coisas no lugar, porque vai ficar um vazio. Quando falaram que ia demorar 10 minutos, eu acreditei que ia ser muito tempo. Mas acabou passando mais rápido do que eu esperava. Talvez o rosto dela começou a aproximar mais do meu. Tinha momentos que ele ficava mais para trás. Tinha momentos que ele tremia de um lado para o outro. E tinha momentos que parecia... Eu não sei explicar bem, mas parecia mesmo que parecia outra pessoa quando tava olhando para ela. Parecia mais Letícia. Eu senti muito calor. E normalmente eu não sinto tanto calor assim, mas eu senti muito calor. Eu queria tirar o casaco e parecia que estava muito quente. E quanto mais incomodada eu ficava, mais quente ficava. Não vi o tempo passar. Foi muito rápido. Eu acho que você perde a noção de tempo mesmo quando tá olhando pro rosto da pessoa, focado na pessoa. Eu comecei a ficar tonta e minha visão começou a ficar meio curva, assim. Eu acho que pelo fato de você estar encarando uma pessoa e você sabe que ela também tá te encarando, eu acho que você entra num mundo diferente. Porque eu acho que naquele momento só tinha eu e ela na sala, não tinha mais ninguém. Era um completo desconhecido e agora eu conheço essa pessoa. Tem algumas diferenças porque vocês escolheram pessoas que ou já se conheciam ou já tinham se visto alguma vez, não eram totalmente estranhos, isso já é um pouco diferente. E tem também o caráter do brasileiro, né? Porque eu acredito que essa questão de cultura também é muito importante. Nós, brasileiros, somos mais corporais do que os europeus, do que os americanos, né? Então, assim... não só o fato do experimento de vocês não ter dado o mesmo resultado que o outro experimento original, não tem a ver só com a questão dos sujeitos, não, mas tem a ver também com uma questão cultural. Então eu acho muito bacana a iniciativa de fazer esse experimento e trabalhar com o olhar, porque chama a atenção das pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo, pelo menos por um momento, vai estar em casa e vai olhar para o marido, para o colega, para o amigo e vai tentar olhar nos olhos e vai tentar se deixar ser olhado também. Eu olhar para o outro dessa forma profunda vai trazer para mim a essência do outro. E eu também vou me desnudar para o outro, né? E aí é um encontro sem defesas, é um encontro sem máscaras, cai a máscara. E eu acredito que no fundo, a nossa essência, ela é puro amor. Então, quando eu olho no olho do outro sem máscara, é a minha capacidade de amar, né, se encontrando com a capacidade do outro. Por isso que as pessoas sentem tanto prazer, né? Algumas pessoas sentem tanto prazer quando a gente pode colocá-las nesse exercício.